Olá, meus queridos amigos que me acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, nós vamos tratar de um assunto bem relevante. Na realidade, é uma defesa, vai ser hoje um vídeo mais apologético, porque uma determinada organização religiosa, através de seus materiais didáticos ali, a escola dominical, a lição, nós como adventistas temos a lição da escola sabatina. Lá se tem a lição da escola dominical. E dentre os assuntos que serão abordados, tem uma parte todinha dedicada para a igreja adventista e com muitas inverdades nós vamos tratar deste assunto hoje. Eu gostaria que você ficasse com a gente aí até o final e que compartilhasse esse vídeo com seus amigos, tá bom? Muito bem, meus queridos amigos, como eu falei para vocês, recentemente a Igreja Batista Independente, ela fez entre uns dos seus materiais didáticos para os seus membros uma revista, e eu coloco a capa aí para que você possa ver, a Revista de Estudo e Discipulado, série Fundamentos da Nossa Fé. Na contracapa dessa revista, nós encontramos uma nota do pastor Elton Mello, onde ele diz o seguinte: prezado irmão e irmã em Cristo, a paz do Senhor, estamos ainda no início de mais um ciclo de estudos em nossa revista de estudos e discipulado. Entendemos ser necessário capacitar a igreja a defender e propagar a fé de forma equilibrada, centrada em Cristo e com fins práticos. Por isso, os pilares centrais desse currículo são a apologética cristã e a evangelização. Nossa proposta pedagógica é o estudo da teologia sistemática de forma prática e agradável. A abordagem será certamente menos intensa que nos seminários teológicos, porém com a mesma intencionalidade visando a capacitação dos crentes num ritmo constante e consistente. Eu gostei da parte inicial onde ele fala a defender e propagar a fé de forma equilibrada, centrada em Cristo. Eu gostaria apenas que isso também fosse feito de maneira verdadeira e honesta. E a gente vai perceber ao longo da leitura que nós vamos fazer deste conteúdo que está sendo disponibilizado para os irmãos da Igreja Batista Independente, e muita coisa do que foi dito aqui não é verdade. Não é verdade. E isso me entristece, porque as pessoas elas repassam informações sem checar os fatos. E isso é realmente de uma desonestidade muito grande. E não deveria ser visto no meio cristão. Não deveria ser visto esse tipo de atitude no meio cristão. E aí, eu até entendo que os nossos irmãos batistas tenham pontos de divergência doutrinária. Eu acredito que os nossos irmãos batistas, presbiterianos, assembleanos, enfim, as outras denominações evangélicas tenham pontos de doutrinas que são diferentes dos nossos. Mas isso não dá o direito a inventar, a mentir, para fazer com que pessoas olhem de maneira equivocada para a igreja adventista. Então, eu não compactuo com os pensamentos, algumas doutrinas da igreja batista, da igreja presbiteriana. É um fato, eu não sou calvinista, por exemplo. Mas isso não me dá o direito de inventar histórias acerca do calvinismo. Eu não compactuo com a visão batista de alguns pontos doutrinários, imortalidade da alma, enfim. Mas isso não me dá o direito de eu inventar histórias acerca da Igreja Batista. Tá? E o que a gente percebeu aqui foi exatamente isso, e eu vou mostrar para vocês. Vamos então fazer o seguinte, vamos analisar o índice. O índice aqui nós temos, Júlio, o monoteísmo, a fé monoteísta, tá? Depois aí o segundo tema, a fé cristã, desvios perigosos. Depois você vai ter o ateísmo, o unicismo, né? E aí no mês de agosto, agora, você tem o localismo, sectarismo com traços de heresia, e aí a partir do dia 28 de agosto nós temos o adventismo em confronto com verdades bíblicas. E eu tomei a liberdade de entender quais eram as coisas que iriam ser ditas de nós adventistas. E eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado porque muitas das coisas que foram ali mencionadas são inverdades. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? Porque quando você, que é meu irmão batista e líder religioso, fala coisas que não são verdades, e um irmão honesto batista, ele ouve, lê e diz: puxa,
Quer dizer que os adventistas fazem isso ou fizeram isso? Deixa eu pesquisar. Aí sabe o que vai acontecer? Eles vão vir para a igreja adventista. Por quê? Porque se a igreja dele mente acerca de algo, como é que eu posso confiar? Percebe? Então isso é muito sério. Você não pode chegar a inventar coisas acerca da religião dos outros, da crença dos outros, sem que isso traga consequências. E aí a pessoa vai lá pesquisar e vai descobrir, falaram isso aqui dos adventistas, mas isso aqui não é verdade. Eu fui pesquisar e descobri que também os adventistas nunca fizeram isso. Eu descobri que os adventistas não acreditam nisso, e isso. Ué, por que mentiram pra mim? Percebe? Vamos lá, vamos então olhar o conteúdo, aquilo que foi dito acerca dos adventistas. Na parte introdutória, nós temos o seguinte: adventismo, também chamado sabatismo, é o nome que se dá ao movimento religioso iniciado nos Estados Unidos da América no século XIX, liderado em sua origem por duas pessoas, Guilherme Miller e a senhora White. Bom, aqui nós temos uma indução. Por quê? Porque Guilherme Miller não trabalhou diretamente com Ellen White. Parece que assim, juntaram-se Guilherme Miller e Ellen White e eles então fundaram o adventismo. Isso não é verdade. Guilherme Miller nunca se tornou um adventista do sétimo dia, nunca guardou um sábado. Guilherme Miller era batista. Opa, e era? Era. Batista, pastor? É. E morreu em que igreja? Batista. Nossa, é mesmo? É. Então ele nunca foi adventista do sétimo dia? Não. E agora? E por que se fala de Guilherme Miller? Guilherme Miller era um fazendeiro, um homem que estudou a palavra de Deus, batista, e morreu batista, mas ele pregou que algo aconteceria de muito importante pelos idos de 1843. Guilherme Miller não foi a pessoa que projetou a data 22 de outubro de 1844. Então, conhecer a nossa história faz bem, tá? Ele entendeu que ao final ali de 1843, por volta do ano de 1843, a terra seria purificada, Jesus Cristo voltaria, porque ele entendeu que a purificação do santuário seria terrestre, seria a terra, e isso seria o retorno de Jesus. Mas aconteceu que passou-se o ano de 1843 e Jesus não voltou. A previsão que Guilherme Miller havia feito não se confirmou. E agora? E aí entra em cena um outro indivíduo por nome Samuel Snow, que ele então refez todos os cálculos, olhou o calendário caraíta e, bom, eu não vou explicar minuciosamente isso daí, você pode pesquisar, tem outros vídeos que falam sobre isso. E ele, Samuel Snow, projetou então a primeira vez a data 22 de outubro de 1844. Samuel Snow, ele não ficou como adventista do sétimo dia, ele uniu-se ao movimento do advento. E como era esse movimento do advento? Era um movimento que millerita, os seguidores de Guilherme Miller. Era uma igreja? Não era uma igreja, porque as pessoas pensam assim. Veio Guilherme Miller, ele pregou que Jesus ia voltar em outubro de 1844, e ele e Ellen White, como fez transparecer aqui, se juntaram e pregaram, e aí surgiu a igreja adventista. Eles eram os adventistas. Não, calma aí, gente. Eles eram os milleritas, que eram conhecidos como o povo do advento, o povo que aguardava a volta de Jesus. Quem fazia parte deste movimento? Pessoas da igreja metodista, batista, Conexão Cristã e várias outras denominações religiosas evangélicas na América do Norte. Não tinha uma igreja única. Ué, e como é que surge a igreja adventista dentro desse contexto, pastor? Eu explico. Isso é história. E antes de você falar de uma igreja, você deveria conhecer a história dessa igreja. Como muitas pessoas das variadas denominações juntaram-se ao movimento millerita e foram removidos de suas congregações, eles pregaram o advento de Cristo para, então, 22 de outubro de 1844, depois de Samuel Snow haver projetado esta data, que posteriormente foi, sim, aceita por Guilherme Miller, tá? Nós não negamos isso. Ele posteriormente aceitou a data, achou interessante os cálculos e passou a pregar também. Nesta ocasião da pregação do evangelho de que Jesus iria voltar, uma jovem por nome Ellen Harmon, ela não era Ellen White ainda, porque não tinha casado com Tiago White ainda, ela juntou-se ao movimento millerita, ela tinha por volta ali de 14, 15, 16 anos, mais ou menos,
ela juntou-se ao movimento milerita, não existia igreja adventista, e começou a pregar também acerca da volta de Jesus. Ela estava, na verdade, aguardando. Ela não era nem proeminente nesta época. Ela nem era pregadora. Tinha outras figuras que com muito mais proeminência, Joshua Himes, o próprio Guilherme Miller, Samuel Snow era um indivíduo que pregava, o pastor Bates também foi um indivíduo que pregou naquela época. Aí você teve o Tiago White, que também começou a perceber que tinha algo especial naquela profecia de Daniel 8,14. Enfim, vários outros nomes de pessoas que estavam ali pregando. Acontece que chegou o dia 22 de outubro, conforme Samuel Snow havia previsto, e Jesus não voltou. O grupo esfacelou-se em 3. Esses que acreditavam na volta de Jesus, esfacelou-se em 3. Os que acreditavam que a data estava certa, mas o evento estava errado. Os que acreditavam que o evento estava certo, mas a data estava errada. E os que acreditavam que o evento e a data estavam certos. E como foi que se deu isso daí, pastor? Eu explico. O grupo que acreditava que a data estava certa e que o evento também estava certo, era a volta de Jesus e foi no dia 22 de outubro, eles começaram a dizer assim, não, Jesus voltou, só que ele voltou espiritualmente. Ele voltou no meu coração, voltou aqui na minha mente. Você não viu Jesus voltando, não? Não, pois você perdeu a volta de Jesus. Você está perdido. A porta da graça se fechou para você. Jesus já voltou e quem não aceitou está perdido. Um grande grupo de pessoas juntou-se a este pessoal. Teve um outro grupo que disse assim, não, era a volta de Jesus mesmo, só que a gente fez o cálculo errado. Vamos calcular de novo. E eles começaram a calcular e calcular e calcular. Este grupo também se esfacelou e virou, pessoas perderam a fé, mas era um grupo grande. Por fim, teve um grupo bem reduzido, bem pequenininho, de aproximadamente 8 a 9 pessoas somente, que dizia assim, a data estava certa, mas o evento estava errado, não era a volta de Jesus. Dentro deste grupo estava Ellen Harmon, Tiago White, Joseph Bates, Iron Edson, que teve um insight, uma visão, uma espécie de... Ele estava no milharal e ele viu como se... Não, peraí, não foi a volta de Jesus para a terra, mas trata-se do santuário celestial, a passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo. É a ritualística daqui da terra que tem a sua realidade no céu, a sombra e a realidade, e aí ele traz a novidade que alguns dizem, Ellen White começou a pregar, não foi nem Ellen White que trouxe isso, Iron Edson. Este grupo, todo mundo dizia, esse grupo não vai para canto nenhum, esse grupo aí não vai nem não vai para frente. O menor grupo, 9 pessoas, quem vai dar credibilidade? Quer dizer que a data estava certa, que data estava certa, o quê? O evento é que estava errado. Esse foi considerado o grupo que não ia para frente. Os outros tinham muito mais gente. Resultado, a Igreja Adventista está aí até hoje. A Igreja Adventista foi organizada oficialmente em 1863. Ó a data de 1844, 1863. Então, dizer que aquele grupo ali era a Igreja Adventista que marcou a data da volta de Jesus, primeiro já é um erro. Foi o movimento milerita, do qual faziam parte pessoas de todas as igrejas daquela época, batista, metodista, presbiteriana, vá pesquisar que você vai ver. Então, se alguém marcou data, foi um batista. Se alguém marcou data, foi um presbiteriano, foi um da Conexão Cristã, da igreja metodista. Se houve alguém que acreditou que Jesus ia voltar em determinada data, foi alguém dessas igrejas. Ah, pastor, mas eles foram removidos dessas igrejas. Realmente, essas igrejas excluíram essas pessoas e disseram, não, a gente não aceita isso. Ok. Mas também não existia a igreja adventista. Então, se você não aceita que na sua igreja teve gente que marcou data, também não diga que a igreja adventista marcou data. Porque tão certo como estes que eu estou falando não eram mais da igreja porque foram removidos, foram excluídos da comunhão, também não eram adventistas do sétimo dia. Não existia igreja adventista do sétimo dia. Igreja adventista do sétimo dia vai surgir depois do desapontamento, depois que Cristo não voltou, depois um grupo de pessoas começa a estudar e então tem origem à denominação. Mas dizer a Igreja Adventista do sétimo dia está errado. Mas vamos continuar lendo o documento e diz assim: eles começaram a pregar e ensinar doutrinas estranhas ao evangelho original. Tratam-se de ensinos falsos sobre vários tópicos da verdadeira doutrina cristã, dentre os quais vamos destacar pelo menos 4 para o estudo desta lição. Veremos então, no confronto com as Escrituras,
os erros desse sistema doutrinário. Comecemos examinando um dos preferidos temas deste movimento. Bom, aqui eles colocam que Ellen White e Guilherme Miller passaram a pregar coisas contrárias ao evangelho e eles vão destacar 4 pontos principais que foram ensinados, está claro aqui no texto, por Guilherme Miller e Ellen White. Gente, chega a ser... seria cômico se não fosse trágico. E por quê? Porque vejam quais são os pontos que eles destacam. Os pontos que eles destacam são a segunda volta de Cristo, a questão da expiação do pecado, o bode Azazel, e a questão do sábado. O 4º ponto eu fiquei procurando, mas não teve. Gente, eu disse que seria cômico se não fosse trágico, porque Guilherme Miller nunca defendeu esta questão da doutrina do santuário celestial, e Guilherme Miller não chegou a estudar este tema, ele não chegou a se aprofundar neste tema. Guilherme Miller morreu sem nunca ter guardado o sábado. Guilherme Miller nunca foi um sabatista, nunca guardou o sábado. Como é que na introdução da lição, o indivíduo ele coloca Guilherme Miller e Ellen White, que pregaram 4 pontos, ele destaca 3, ele fala que são 4, menciona 3, e entre os 3 ele coloca a segunda vinda de Cristo. De fato, Guilherme Miller pregou a segunda vinda de Cristo, e a gente vai ver o que a lição aqui diz, a revista, mas ele fala da questão da expiação, que tem que ver necessariamente com a doutrina do santuário celestial, que veio após Iron Edson ter aquela visão do milharal. Isso Guilherme Miller não fez parte, ele não compactuou, ele não veio para a igreja adventista. E da mesma forma a questão do sábado. Guilherme Miller nunca guardou um sábado, gente. Ao contrário, ele morreu como batista. Ele morreu sem entrar na igreja adventista do 7º dia. Então, primeiro erro destacado. E eu considero isso, e eu vou usar assim de eufemismo, mas eu considero isso de uma grande responsabilidade. A pessoa que vai produzir um conteúdo para a sua igreja, para a sua denominação, não pode ser irresponsável a ponto de não ter um mínimo de conhecimento acerca daquilo que ele está falando. Ele tem que estudar para ele não falar coisas que são mentirosas. Ele não pode usar da mentira para tentar defender a sua fé. Então você pode defender a sua fé na igreja e tal, pode até fazer um estudo apologético, mas seja verdadeiro. Não minta. Guilherme Miller nunca guardou sábado e Guilherme Miller nunca acreditou nessa questão da expiação do pecado e da questão do bode Azazel que vocês trabalharam aqui. Vamos então ver o primeiro ponto. Na questão da segunda vinda de Cristo, diz o seguinte: sem dúvida, este é um assunto de maior relevância entre os temas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se a esse acontecimento vindouro como a bendita esperança, será a manifestação do nosso Senhor Jesus em glória e poder. Que quadro maravilhoso! E o próprio Senhor Jesus previu esse grande dia. Observemos, porém, o confronto entre o adventismo e o ensino de Jesus. Miller anunciou a volta de Jesus para o ano de 1843. Como falhou, fixou-a para o ano seguinte. Repito, não foi Miller quem fez isso. Estuda a história que você vai entender. Quem previu, primeiro, a ideia, e não foi uma data única, ele previu um período, no ano ali de 1843, Guilherme Miller, batista. Guilherme Miller nunca foi adventista do 7º dia, era batista. Eu gosto de frisar isso, para que você não ande por aí falando mais estas coisas. E vocês adventistas, então, não têm admiração por ele? Temos. Foi através dos estudos dele, mas não somente ele. Se você fizer uma busca rápida, você vai perceber que desde a época de Sir Isaac Newton, o grande físico e matemático, ele já tinha estudado Daniel, ele tinha visto que alguma coisa aconteceria por aqueles idos. Manuel Lacunza, que era um padre, que também estudou. Então, em todos os continentes, haviam pessoas estudando na Europa, aqui na América do Sul, com Manuel Lacunza, lá na América do Norte, com William Miller, ou Guilherme Miller, que era batista. Eles estavam estudando e perceberam que alguma coisa aconteceria por volta de 1843, 1844. E, de fato, William Miller previu que Jesus voltaria, que Jesus viria. Mas esse primeiro movimento de William Miller foi muito pequeno. Ele não teve um alcance assim na América do Norte. Por isso, eu não sei se os nossos irmãos evangélicos sabiam disso, mas houve 2 desapontamentos. O primeiro desapontamento foi muito pequenininho, porque de fato Guilherme Miller não tinha expressividade ali. Depois que Samuel Snow, não foi Guilherme Miller que projetou a segunda data.
Samuel Snow, em uma mensagem que ele fez acerca da parábola das 10 virgens, o pastor Joseph Bates estava pregando em uma igreja. Eu vou contar a história para vocês, assim você conhece a nossa igreja, eu conheço a minha igreja e eu posso falar. O pastor Joseph Bates, ele estava pregando em uma congregação e de repente parou um rapaz com um cavalo. Ele colocou o cavalo ali e ele ficou ali no fundo, conversou algo com uma senhora, que era a irmã dele, e esta senhora levantou-se e disse: Pastor Bates, já chega dessas mensagens assim, tipo mamão com açúcar, essa mensagem que não, sabe? Tem alguém que tem um assunto mais importante aqui para nós, um assunto profético. E aí Samuel Snow, pela primeira vez, ele prega a visão dele acerca de 1844, 22 de outubro, e ele fala do calendário e tal, e ele faz a projeção pela primeira vez. E o pastor Bates ficou empolgado. Aquela mensagem então começou a ser difundida, até chegar ao conhecimento de Guilherme Miller, que depois disso ele então passou a pregar também esta data. Ok? Vamos continuar. A senhora White, seguidora de Miller, fez o mesmo anúncio para 1944, que também não se cumpriu. Daí para frente, seus adeptos foram fixando outras datas, entre outras 1850, 1855, 1867, 1877, mas sem êxito. Bom, eu quero mandar um recado especial para o pastor Elton Mello. Ele é o presidente da Igreja Batista Independente, mas eu não sei se é ele o organizador dessa revista. Se for, eu gostaria de fazer uma doação para o Senhor, ou para o organizador da revista, ou seja lá quem fez essa revista. Eu quero doar R$1.000 para você apresentar para mim o texto de Ellen White, onde ela projeta a volta de Jesus para 1944. Você só precisa do texto de Ellen White, onde ela diz que Jesus voltará em 1944. Está aqui na revista. A senhora White, seguidora de Miller, fez o mesmo anúncio para 1944, que também não se cumpriu. Pastor, você ou qualquer pessoa de sua igreja, ou qualquer outro irmão de qualquer denominação, está apto a receber R$1.000 das minhas mãos. É só me dar o número da conta que eu deposito para você. R$1.000 para você me mandar o texto de Ellen White, onde ela projeta a data da volta de Jesus para 1944. Isto aqui é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Isto aqui é de uma mentira absurda. Isso daqui, a pessoa que fez isso daqui deveria se envergonhar de se chamar cristão. Eu estou falando com sinceridade. Deveria se envergonhar. Eu acho que essa revista deveria ser tirada do ar. A pessoa deveria simplesmente dizer: olha, gente, nós mentimos muito. Nós usamos da arma do dragão, e eu quero dizer que isso aqui é muito sério, porque a Bíblia diz que aquele que mente é filho do diabo. Jesus disse: vós tendes por pai o diabo, que é mentiroso e mente desde o princípio. Aquele que mente, a Bíblia que diz que o diabo é o pai da mentira, e vocês estão usando da mentira para enganar as pessoas. O que é isso? Disse que Ellen White projetou a data da volta de Jesus para 1944. Mostra o texto e você vai levar R$1.000. Agora, se você não mostrar o texto, que fique estabelecido nesse vídeo aqui que vocês mentiram deslavadamente. E deixa eu dizer mais uma coisa. Estas outras datas aqui, todas elas também são mentirosas. 1850, 1855, 1867, 1877, mas todas sem êxito, conforme está escrito aqui. Bom, eu quero dizer que isso aí já foi refutado há muito tempo, tá? Quem começou essa conversa, e eu me entristeço porque as pessoas simplesmente não pesquisam, não buscam, foi um indivíduo por nome Ricardo Petrovski. Ele foi pastor da Igreja Batista. Eu vou só contar uma curiosidade para vocês. Ele morreu no Hospital Adventista. O pastor Ricardo Petrovski, ele escreveu, baseando-se nas ideias de um indivíduo por nome Dudley Mervyn Kenwright. Dudley Mervyn Kenwright foi um pastor adventista que apostatou, ele abandonou a fé e passou a escrever contra a igreja e a mentir contra a igreja. E o pastor Ricardo Petrovski, portanto, valendo-se das ideias de Kenwright que já foram refutadas, ele escreveu contra a igreja adventista, citando tais datas. Estas datas não têm apoio histórico, não têm nenhum tipo de comprovação, e inclusive foram refutadas no livro Subtilezas do Erro,
do pastor Arnaldo Cristianini, e eu gostaria de ler na página, está aqui na minha frente, eu estou aqui com o livro aberto, na página 41, diz o seguinte: porém a mentira mais calva e estarrecedora é esta: fixaram então a data da vinda de Cristo, e ele está citando aqui o Petrovsky. Fixaram então a data da vinda de Cristo para 1844. Falhou outra vez? Continuaram a fixar outras datas, como sejam os anos 1847, 1850, 1852, 1854, 1855, 1863, 1866, 1867, 1877, etc. E Cristo nunca veio. O que pensa o leitor de um sistema doutrinário com uma base como esta? Sabe o que o pastor Arnaldo Cristianini comenta? Ele diz o seguinte: pondo de parte o sofrível português desse parágrafo, honestamente, nós é que não sabemos o que pensar de quem tenha inventado tão grossa patranha a nosso respeito. E eu repito, eu também não sei o que pensar de um sistema religioso que inventou tão grossa patranha a nosso respeito. Como que a pessoa tem coragem de mentir assim tão abertamente? O objetivo é o quê? Porque se você consegue convencer apologeticamente os seus membros com base em verdades da sua fé, mas se você conta a história, você tem o direito de discordar, mas pelo menos você é honesto, é verdadeiro, você diz, olha, esta igreja surgiu a partir disso, assim, 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 aconteceu assim, 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 nós não compactuamos por causa disso, 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 beleza. Mas daí é você usar da mentira, pelo amor de Deus. E ele diz mais: aí está uma afirmação inteiramente gratuita, leviana e insustentável. E eu diria, mentirosa. Uma afirmação inteiramente leviana, gratuita e insustentável. Se é princípio assente que quem afirma assume o ônus da prova, pode-se reptar o autor ou quem quer que seja a provar que os adventistas do sétimo dia, em alguma época, tenham fixado datas para a vinda do Senhor. Busquem-se fontes fidedignas, exatas e de boa fama. O desafio está lançado. Os que escreveram o conteúdo desta revista deveriam, no mínimo, colocar a nota de referência, não? Já que você está citando dados históricos, cita a referência. Mas o desafio está lançado. Caso não apareçam as datas históricas, os documentos históricos que atestam isso daqui, que fique estabelecido uma grande mentira. Mentira. Eu não tenho outra palavra para descrever esse texto e muito me entristeceu, porque eu sei que existem batistas sérios. Eu tenho amigos pastores batistas, eu tenho irmãos de igrejas batistas que são meus amigos. Nós não concordamos com tudo. Eles não concordam que o sábado é o dia do Senhor, eles têm uma visão acerca da lei, acerca do sábado, acerca da graça, da salvação, enfim. Nós discordamos em alguns pontos, é verdade, mas eles não são levianos. São pessoas que entendem a nossa fé e dizem, olha, eu conheço a igreja adventista e eu fico pensando quando os nossos irmãos batistas lerem isso aqui, pelo menos os sérios. Os que não estão nem aí para pesquisar, que aceitam tudo que vai descendo goela abaixo, beleza. Eles vão ser iludidos e vão ficar aí repetindo como papagaios, infelizmente, aquilo que outro já mentiu, né? Aquilo que outro já trouxe como mentira e trazendo para a igreja como se fosse uma verdade. Infelizmente vão ter outros replicadores dessa mentira. Mas os sérios, as pessoas honestas, eu só tenho pena de quem pegar isso daqui, de quem promoveu isso daqui, por quê? Porque se pessoas sérias e honestas pegarem esse texto aqui para ler, vão verificar que vocês mentiram muito. E o que vai acontecer? Eles vão simplesmente chegar à verdade. Vocês estão fornecendo um prato cheio para que os irmãos batistas sérios saiam da igreja de vocês, porque eles não vão ficar no lugar onde as pessoas mentem assim tão abertamente. O ponto 2 é sobre a expiação, e diz o seguinte: como sabemos, essa questão tem sido discutida já a partir dos primeiros séculos e continuou ao longo da nossa era cristã com diferentes resultados. Alguns entenderam que Deus, na pessoa de seu Filho, pagou o preço do resgate a Satanás. Todavia, a Bíblia não fala em nenhum texto que Deus fez alguma transação com Satanás. Por outro lado, o Adventismo assumiu a interpretação de que a expiação do pecado é feita por Jesus e por Satanás. Mentira! Nós nunca dissemos que a expiação é feita por Satanás. Nunca dissemos isso. Absolutamente nunca.
Tanto que quando nós pegamos o texto para ler acerca de Azazel, o texto de Levítico claramente diz: terminada a expiação. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui e aí depois eu explico biblicamente o assunto. Na realidade eu já expliquei, tem vídeos, eu vou deixar aí no cardzinho aí em cima também, tem vídeos acerca do bode Azazel, eu já expliquei sobre esse assunto, mas eu tô pretendendo fazer um novo vídeo assim um pouco mais claro e com mais riqueza de detalhes para vocês. Orem aí para que dê certo, tá? Mas vamos continuar lendo aqui. Diz assim, olha, o Adventismo assumiu a interpretação, então, de que a expiação do pecado é feita por Jesus e por Satanás. Tomam por base o texto Levítico, capítulo 16, que fala sobre os dois bodes. Um era sacrificado para expiação do pecado do povo, o outro, bode emissário, era enviado para o deserto depois que o sacerdote impunha as mãos sobre sua cabeça, confessando os pecados dos filhos de Israel. Para os mestres adventistas, este segundo bode representa Satanás, que sobre si levará os pecados dos remidos para serem queimados, junto com ele, Satanás, no fogo do inferno. Duplo engano. As escrituras ensinam, foi Jesus quem levou sobre si os pecados de toda a humanidade, sem a cooperação do homem e muito menos de Satanás. Nós nunca dissemos que Satanás cooperou com nada, mas vamos lá, vamos continuar. E foi uma oferta de Deus na pessoa de seu Filho amado, que assim satisfez a sua própria justiça. Este ponto de vista foi muito bem defendido pelo teólogo Anselmo, etc., no século XII, é chamada a doutrina da satisfação. E aí vem o ponto B, a aniquilação de Satanás, bem como dos ímpios, não significa destruição total, como eles ensinam, mas a condenação e tormento eterno. A Bíblia ensina que tanto o diabo quanto os que rejeitam a Cristo serão punidos por toda a eternidade. Bom, esse aí já é um outro ponto, que a gente não vai tocar aqui senão o vídeo vai ficar com 3 horas. Mas a gente já fez um vídeo aqui sobre a questão da imortalidade da alma, eu até respondi o pastor Elias Soares. A Bíblia não ensina isso, a Bíblia não ensina que as pessoas e o diabo vai viver a eternidade queimando. Ao contrário, no livro de Malaquias diz que eles se farão cinzas debaixo dos nossos pés. Mas vamos nos deter no aspecto aqui de Azazel. Como eu disse, eu já gravei um vídeo sobre a questão do bode Azazel e a expiação. Nós adventistas não acreditamos que o bode Azazel faça parte da expiação. Isso é uma grande mentira também. E eu fico triste porque não é essa maneira como nós acreditamos e as pessoas querem dizer para os outros como nós acreditamos usando da mentira. Então nós adventistas do sétimo dia acreditamos que eram trazidos 2 bodes, um para Deus, está aí em Levítico 16, e o outro para Azazel. Aí alguns dizem não, é para Deus também. Peraí, um é para Deus e o outro é para Deus também? Como assim? Eu gostaria logo de mostrar para vocês aqui este dicionário de hebraico. E eu queria mostrar aqui para vocês em destaque, eu queria mostrar o destaque aqui para vocês da palavra Azazel. Tomara que dê para vocês enxergarem aí. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês a palavra Azazel. Dá para ver aí? Olha, Azazel, um demônio do deserto. Azazel, está aí, demônio do deserto. Em um outro dicionário diz que é um termo de difícil definição, mas aqui um demônio do deserto. Essa era a visão, essa é a visão hebraica deste termo, mas vamos para a Bíblia, porque disseram que nós acreditamos que Azazel faz parte da expiação. Olha o que diz aqui, Levítico capítulo 16, eu estou aqui com minha Bíblia, eu gostaria que você lesse aí na sua Bíblia também, Levítico capítulo 16, e aqui no versículo 20 diz assim: havendo, pois, preste bem atenção, isso aqui é uma questão de interpretação. Havendo, pois, acabado, terminado de fazer a expiação. Peraí. Quando é que Azazel entra em cena? Quando é que o bode Azazel entra em cena? Sejamos inteligentes. Azazel só entra em cena quando a expiação foi acabada, terminado. Vou repetir porque alguém pode sugerir novamente que nós adventistas acreditamos que Azazel faz parte da expiação. Não faz parte. Azazel só entra no processo do ritual ali quando a expiação foi terminada, acabada. Diz o texto, terminada a expiação, havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode Azazel, o bode vivo. O bode vivo. Azazel era o bode que
só entrava em cena quando a expiação estava terminada. Então, o primeiro que representava Jesus era degolado e morto. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Agora me mostra o momento que o Azazel era degolado. Aí tem gente que pega Isaías 53 para fazer uma relação, para dizer assim, ele levou sobre si os pecados para o deserto. Hã? Azazel é o mesmo. Ei, Isaías 53, o cordeiro é morto. Ou você esqueceu? Que Isaías 53 ele foi levado para o matadouro e lá ele morre. Isaías 53 não está tratando de um que é levado para deserto. Não faça uma correlação inexistente. Vamos fazer exegese direito, né? Tem gente que pega o texto de Azazel e quer comparar com Isaías 53 para dizer que Jesus é aquele cordeiro simbolizado por Azazel que vai para o deserto. Porque ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Sim, se existe algum bode que pode fazer algum tipo de relação com Isaías 53, é o primeiro, que foi morto. Porque Isaías 53 diz claramente que o cordeiro morreu. Foi levado ao matadouro. Ele foi humilhado, traspassado, ele foi morto. Então, o cordeiro de Isaías 53 morre. Por quê? Porque tem que derramar sangue. Pastor, mas eu li lá em Levítico que tem uma oferta, que quando a pessoa era pobre, porque você disse que só com a expiação, só com derramamento de sangue. Eu disse que eu vou detalhar isso mais em outro vídeo. Mas como alguém sempre comenta, né? Olha, tem oferta que não tinha derramamento de sangue, a oferta da flor de farinha. Porque a pessoa não tinha dinheiro para comprar um bode, não tinha dinheiro para comprar uma ovelha, um cordeiro, um boi, nem uma rolinha, nem um pombo, então ele traria a flor de farinha. E como é que o texto diz que essa flor de farinha deveria ser ofertada? Chega lá e joga a flor de farinha e está certo? Essa flor de farinha, a Bíblia é clara em dizer, ela deveria ser lançada sobre o altar cujo sacrifício foi feito. Ela era derramada sobre o sangue, misturava-se. Ela é como se ela se valesse do sangue que já tinha sido derramado. Porque, repito, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Azazel não era morto. Azazel não era degolado, não derramava-se sangue. O bode Azazel era uma representação de Satanás, porque Cristo morreu, Cristo pagou, o bode foi morto, foi degolado, um era para Deus e o outro, oposição, ó, o outro era para Azazel. Era como se o ritual significa o seguinte: Jesus pagou pelo preço daqueles que se arrependeram, pelo preço daqueles que vão para o céu, pelo preço dos pecadores. Jesus pagou pelo preço da humanidade toda, só que tem alguns que não aceitam, ok? Alguns não aceitaram o sacrifício de Cristo. Mas o cordeiro morreu. Jesus pagou o preço, Jesus morreu, ele pagou pelos pecados da humanidade. Mas a pergunta, Cristo foi realmente culpado? Não. Ele pagou, ele morreu. Mas agora, o verdadeiro culpado entra em cena. Acabou a expiação, Cristo já morreu, já pagou pelos pecados, já salvou os seus filhos. Agora a sentença é dada a Azazel. O cordeiro Jesus Cristo, este outro aqui, este bode, não era culpado. A culpa não foi dele. Ele levou os pecados, ele pagou, ele foi imolado, foi derramado o sangue dele. Mas verdadeiramente o culpado foi você. A culpa por cada um desses pecados foi sua, não foi dele. E aí então, Satanás será destruído, ele será queimado quando Jesus Cristo voltar, como sendo o verdadeiro culpado por todas as mazelas da humanidade. Isto é representado pelo bode que é levado para o deserto, que no calor escaldante do deserto seria ali, então, morto. Quando que ele entra em cena? Quando acaba a expiação. Então Azazel não faz parte da expiação. Azazel não entra em um acordo, como foi dito aqui na lição, de maneira irresponsável, como se Jesus e Satanás entrassem em acordo para salvar o homem. Isso é uma baita de uma mentira e uma irresponsabilidade sem tamanho. Não é assim que nós cremos. Nós cremos sim que Azazel entra em cena depois que a expiação foi acabada. Agora eu pergunto, será que somos nós adventistas que acreditamos que Satanás faz parte da expiação? Porque nós acreditamos que acabou a expiação é que entra esse bode,
que é o verdadeiro culpado pelas mazelas do mundo, este bode que não é imolado e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, este bode que é mandado para o deserto, esquecido por Deus, esquecido pela... Não, nenhum povo de Israel ficava lá, lá vai o nosso Salvador, levando os nossos pecados. Não, tinha isso não. A concentração do povo era cá, no bode que estava sendo morto, imolado. Esse representava Jesus. Mas os nossos irmãos acreditam que não. Que aquele bode lá, que não era morto, que não era imolado, que não derramava sangue e que era levado para o deserto, representava Jesus. Eu pergunto, somos nós que acreditamos que Satanás entra no processo da salvação do homem? Reflita. O ponto 3 diz respeito à lei e o sábado. Bom, eu tenho uma playlist inteira aqui só sobre o sábado. Então eu acredito que eu vou falar pouco sobre isso, porque realmente eu já tenho muitos vídeos sobre este assunto. Mas vamos ler? Aqui diz o seguinte: este assunto, sem dúvida, continua sendo o item mais contundente no confronto entre adventismo e a maioria das igrejas evangélicas históricas. E a questão crucial é: o crente em Jesus Cristo deve observar a lei de Moisés, inclusive a guarda do sábado, para uma resposta objetiva e fundamentada em boa interpretação bíblica, ressaltamos as seguintes verdades pertinentes. Bora ver. Estamos na era do novo concerto, ou seja, no Novo Testamento. O Antigo foi feito com Israel. Suas bênçãos e maldições são de natureza temporal. Que pena que você pensa assim. Neste caso, eu ficaria com muito receio de me aproximar e de manter uma amizade assim mais profunda com você que acredita nisso. Porque se tudo aquilo é do tempo de Moisés e teve a natureza temporal, quem garante que você não pode ficar com ódio e de repente querer me matar? Já que o não matarás não existe mais. Ou quem sabe você olha minha esposa muito bonita e diga eu quero ela para mim, já que não adulterarás, não existe mais. Engraçado é que se você perguntar para qualquer evangélico, o que você acha de não terás outros deuses diante de mim? Tá certo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhe prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você diria o que para mim? Não, tá certo. Inclusive, nós falamos para os nossos irmãos católicos que ele tem que parar de adorar a imagem. Ah, baseado em quê? Na antiga aliança, no antigo concerto? Ah, entendi. 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. O que você acha? Aí o nosso irmão evangélico diz, sim, esse mandamento é importante. Ok, vamos pular o 4º, vamos pro 5º. 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Opa, esse mandamento também, olha, muito bom. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí? Não, tá tudo certo, não pode matar mesmo não pode adulterar, não pode furtar, roubar, não, tá tudo. Esse aí tá em vigor, tá em vigor. Não pode falar falso testemunho não? Não. Então o pessoal dessa revista deveria repensar isso aí. Porque é engraçado, né? Inventar mentiras a respeito do povo adventista. Realmente, só quem não acredita que a lei de Deus está em vigor para fazer isso. Tá? Agora vamos continuar. O 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a sua mulher, nem seu boi, nem seu jumento, nem o seu servo, sua serva, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Pô, e esses mandamentos todos estão em vigor? Estão. Ah, e o sábado? Não, esse aí não precisa. Hã? Por quê? Porque você não gosta? Porque você resolveu selecionar da lei o que não lhe agrada e você tira? Porque todos os outros para você tá beleza, só esse que você acha que não. Vamos ler o ponto 2. Deus prometeu àquele povo um novo concerto. Esse novo concerto, aliança, é de natureza essencialmente espiritual, estendido a todos os que creem no Salvador Jesus. Salvos pela fé, purificados pelo sangue de Cristo, os crentes não estão sob o jugo da lei, mas agora vivem sob a lei do Espírito, sob a lei da fé, sob a lei do amor. Esta é a nova aliança. E que lei é essa do Espírito, da fé e do amor? De onde é que vem essa lei? Quem foi que escreveu esta lei? Por quê?
A lei da fé, da esperança, a lei do amor, como se colocou aqui, eu estou com o texto aqui na minha frente, a lei do amor, a lei da fé, a lei do espírito, ela compreende não ter outros deuses, não fazer imagem, não tomar o nome de Deus em vão, honrar o pai e a mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, não cobiçar, ela só não engloba o sábado. Bem seletivo, né? Essa lei do amor, da fé, da esperança, do espírito, de tudo, é uma lei que contempla 9 mandamentos, só um que não. Agora adivinha qual? Justamente o que Deus disse, Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. Em hebraico, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te, Zahor, da língua hebraica. Zahor. O único, olha, Deus não diz, lembra-te de não adorar a imagem, lembra-te de não matar, lembra-te de não adulterar. Não, Deus não fala. Mas o único que Deus diz, lembra-te, o único, foi o único que o ser humano esqueceu. O sábado é uma prova de teste dentro da própria lei de Deus. Assim como no Jardim do Éden tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde Deus disse não toque. Mas por quê? Aparentemente não tinha uma explicação plausível. Simplesmente Deus disse que não toque. Não é porque era feia, bonita, não era venenosa. Não, Deus disse não toque. Não toque, não coma, aliás. Deus disse não coma deste fruto. No dia que você comer, você vai morrer. Acabou. Então era a ordem divina. Se você prestar atenção, não ter outros deuses, tem lógica. Tem uma lógica por trás. Eu tenho um Deus só. Não adorar a imagem. Não, porque eu vou adorar a Deus. Não tomar o nome de Deus em vão. Tem uma lógica por trás. Eu não preciso pensar muito para entender. Honrar meu pai e minha mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não cobiçar. Mas o sábado, ele é o único mandamento que é um teste. Ele é como aquela... E isso é importante você entender. Ele é o único mandamento que não existe... Não, você pode querer buscar assim, uma essência, uma lógica, mas a única lógica deste mandamento é obedeça a Deus. Ele mandou, ponto. E se Deus mandou, eu obedeço. Foi este o problema de Adão e Eva. Deus disse, não coma, eles foram lá e comeram. Deus disse, lembre-te, deixa aqui. Dos outros já tem a lógica, você lendo ali, você já... Não, ok, eu entendi. Mas esse não. O dia tem 24 horas. E o sábado tem 24 horas também. Não tem nada de diferente, não tem nada de especial. É um dia como todos os outros. Mas Deus disse, esse é meu. Quando Deus disse isso? Foi na lei de Moisés? E aqui está o segundo erro. Porque o texto diz assim... nós estamos num novo concerto, não debaixo do concerto da lei de Moisés e tal. Não é? E a questão crucial é, o crente em Jesus deve observar a lei de Moisés. Primeiro, a lei não é de Moisés, a lei era de Deus. Moisés foi apenas um interlocutor. Segundo, o sábado não foi dado na lei de Moisés. O sábado foi dado muito antes, porque Deus abençoou, santificou o dia de sábado, porque nele descansou. E isso está escrito em Gênesis, quando não existia pecado ainda. Então o sábado já era um memorial da criação. Desde o momento que Deus fez o mundo. Deus abençoou e santificou. Para que Deus abençoou e santificou? Eu fico imaginando Adão, que foi criado no 6º dia, chega no sábado, Deus abençoa. Ô Senhor, tá abençoando por quê? Nada não, Adão. É só para abençoar mesmo aqui. Mas eu não preciso fazer nada. Não. E o Senhor santificou agora. O Senhor está santificando. Por que o Senhor está santificando? Não, nada não. É que assim, você vai pecar um dia, aí depois você pecar, vai vir Moisés, lá 400 anos depois do povo cativeiro egípcio, e aí eu vou dar uma lei. Aí nessa lei, aí agora eu vou mandar guardar o sábado, entendeu? Mas então o Senhor está abençoando e santificando esse dia para nada. Só por nada não. Faça-me um favor, sejamos inteligentes. Se Deus, na criação do mundo, Gênesis 2, verso 1, 2 e 3, diz que Deus terminou a sua obra e ele abençoou e santificou esse dia, ora, se Deus santificou é porque ele tem um propósito. Deus não faz nada assim aleatoriamente, não, gente. O único mandamento que não exige uma lógica humana é apenas a fé e a confiança em Deus é o teste. É ali no meio da lei, nós temos um mandamento que exige a nossa confiança em Deus. É uma pena que as pessoas esqueceram do único mandamento que Deus disse para elas se lembrarem. Que triste isso. Que triste, é lamentável. O último ponto diz assim: os cristãos desde os tempos apostólicos começaram a guardar o domingo, primeiro dia da semana, que já era conhecido como dia do Senhor. Mentira. Mentira. O domingo não era conhecido como dia do Senhor coisíssima nenhuma. Apocalipse 1:10, Kyriake Remera, é uma referência não ao domingo, tá? Essa expressão Kyriake Remera como dia do Senhor sendo domingo, ela é muito tardia.
inferir que João, quando escreveu a expressão Kyriake Hemera, queria falar do domingo, é de uma irresponsabilidade grande. Eu vou deixar aqui no link da descrição, eu fiz um estudo sobre o sábado ao longo dos anos, e eu mostro, inclusive, essa expressão Kyriake Hemera. O domingo na Bíblia, ele é conhecido como o primeiro dia da semana. É assim que o domingo é chamado na Bíblia. Em nenhum lugar ele é chamado Kyriake Hemera, tá? Toda vez que vai falar do domingo, fala-se o primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana. Aí mais tarde, a igreja começou a chamar o domingo de o dia do Senhor, dies Domini no latim, em grego Kyriake Hemera, o dia do Senhor. E aí eles passaram a chamar assim, mais tarde, com a apostasia, com o abandonar da lei de Deus, e agora eles voltam para a Bíblia e dizem, tá vendo que João, ele disse aqui que o domingo era o dia do Senhor? Não, João não disse nada disso. João disse que no dia do Senhor ele foi levado em espírito e teve uma visão. Ele não diz no domingo, tá? Então essa é uma interpretação tardia, mas nesse vídeo que está aí em cima eu explico detalhadamente o sábado, como ele foi guardado ao longo das épocas. Está aqui uma grande mentira também, que os primeiros cristãos, eles guardavam o domingo. Isso é uma mentira. Houve cristãos que apostataram e começaram a guardar o domingo, é verdade. Mas Deus sempre teve seus filhos que guardavam o sábado. E eu digo, boa parte da igreja guardava o sábado. Apenas em 2 regiões, em 2 cidades, se não me falha a memória, Roma, Alexandria... Eu falo direitinho nesse vídeo aí, eu mostro textos, tá? É que se guardou, então, começou-se a guardar domingo e foi se expandido depois para outras regiões, mas ao longo da história. E eu mostro isso historicamente, século por século, os cristãos guardando o sábado. O texto aqui diz mais assim: portanto, não foi instituído pelo imperador Constantino nem pelo Papa. O decreto imperial veio mais tarde, e não faz sentido dizer que os que guardam o domingo e não o sábado têm o sinal da besta. Nós não dizemos que quem guarda o domingo já tem o sinal da besta. É outra interpretação equivocada. Os adventistas não pregam que quem tem o sinal da besta é quem guarda o domingo. Isso é mentira. O sinal da besta será futuro, quando a questão do sábado e o domingo estiverem como pedra de toque para a humanidade. Mas nós não ensinamos que hoje quem é selado com o selo de Deus é quem guarda o sábado e quem é selado com o selo da besta é quem guarda o domingo. Nós não ensinamos isso. Isso é algo para o futuro. Tem que entender a nossa escatologia para poder falar da nossa igreja. E termina dizendo assim: basta apenas considerar que foi no domingo de Pentecostes, no 50º dia após a Páscoa, que ocorreu o derramamento do Espírito Santo, dando-se o início efetivo à igreja do Novo Testamento. O domingo, como dia de celebração especial ao Senhor, tem consagração divina. Hã? Tem o quê? Consagração divina. Aonde? Mostra na Bíblia. Porque o Espírito Santo foi derramado naquele dia. E aonde está escrito que o derramamento do Espírito Santo muda o dia de guarda? Eu acho impressionante como as pessoas elas chegam a algumas conclusões assim. Então, é aquele chamado argumento lógico, que esse aqui nem lógico parece ser, mas alguns dizem assim: mas isso aqui é a lógica. A lógica nos permite errar com segurança. Não tem lógica em você dizer que Deus mudou o dia de guarda porque o Espírito Santo veio o Espírito Santo veio no Pentecostes. E qual foi o dia? Foi o dia de domingo. Então, por isso, agora esse é o dia do Senhor. Como assim? Por que um dia mudou de guarda simplesmente porque o Espírito Santo foi derramado naquele dia? Onde está escrito na Bíblia que ele mudou o dia de guarda porque o Espírito Santo foi derramado naquele dia? Quer dizer, se o Espírito Santo fosse derramado na quinta, então a quinta agora era o dia do Senhor. São argumentos extremamente fracos. Agora, contra esse tipo de argumentação, nós temos um claro assim diz o Senhor, que o sábado é o dia do Senhor. Isso está escrito. Agora, da Bíblia que diga assim, um verso na Bíblia que diga assim, que o domingo é o dia do Senhor, isso a gente não encontra. Meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Esse foi um vídeo apenas para alertar você, para mostrar a você. Infelizmente as pessoas usam de má fé, mentem e usam infelizmente do engano para tentar fazer as pessoas desacreditarem na palavra de Deus, na nossa igreja, tentam falar mal. E eu fico triste, porque se você usa de uma apologética saudável, se você usa de uma apologética pelo menos honesta, ok, nós podemos dialogar, nós não vamos chegar a uma concórdia, um acordo, nós entendemos que temos pontos de vista diferentes, mas pelo menos sejamos honestos, não sejamos mentirosos, não inventemos coisas, tá? Fique o alerta, você que é meu irmão batista, que assistiu esse vídeo e que porventura tem essa revista aí, você pode questionar, tá? Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.